que a Bíblia diz sobre os escolhidos? Deus te escolheu antes de você nascer? Existe um mistério silencioso que atravessa os séculos e desperta inquietação em milhões de corações. Por que algumas pessoas parecem ter um chamado tão forte, uma sensibilidade espiritual incomum, um sofrimento interno que não se explica? E mais importante, por que você, entre tantas pessoas no mundo, sente que foi separado para algo maior? Você já sentiu que mesmo entre multidões, existe algo em você que o diferencia? Que há um peso no peito, uma saudade de um lugar que nunca viu, um senso de propósito que ainda não se cumpriu? Isso não é coincidência. Isso tem nome. Isso tem origem. E a Bíblia não esconde essa verdade. Efésios 1:4 revela algo impactante. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes que existisse qualquer estrutura do universo, antes do tempo ser contado, Deus já tinha olhado para você. Escolhido, separado. Isso significa que a sua existência não é aleatória, que sua vida tem uma assinatura divina. Mas se Deus já te escolheu, por que tantas dúvidas? Por que tanta dor? Por que essa luta interna entre acreditar e desistir, entre buscar e se esconder? A resposta está em algo que poucos pregam. A identidade dos escolhidos não nasce da religião, mas de uma revelação profunda do Espírito Santo. Hoje, você vai entender por que o seu coração não encontra descanso no comum. Porque as dores que você sente são, na verdade, códigos espirituais que apontam para um chamado eterno. E principalmente, o que a palavra de Deus revela sobre quem realmente são os escolhidos e como identificar os sinais que confirmam isso na sua própria vida. Mas atenção, não é sobre favoritismo, nem sobre se achar melhor do que ninguém. É sobre missão, é sobre responsabilidade, é sobre aceitar que você não está nesse mundo só para sobreviver, mas para manifestar algo que veio direto do coração de Deus. Se você quer entender de uma vez por todas o motivo de tantas batalhas internas, do vazio que insiste em permanecer, e do porquê você não se encaixa nos padrões deste mundo, prepare-se. A sua vida está prestes a fazer sentido de uma forma que você nunca imaginou. Existe um silêncio que grita dentro de muitos corações, um desconforto constante, uma sensação de que há algo mais, algo invisível, que insiste em chamar, mas que parece não se revelar de forma clara. Essa inquietação não vem de fora, ela vem do espírito, vem de um lugar que ultrapassa a lógica, os argumentos e até mesmo as experiências religiosas comuns. Você já sentiu isso? Aquela impressão de que a vida não começou no seu nascimento e que há algo muito maior acontecendo nos bastidores da sua existência? A verdade é que, segundo a palavra de Deus, existem pessoas que foram escolhidas antes mesmo de respirarem pela primeira vez. Antes que qualquer estrutura do mundo existisse, Deus já tinha decretado: esse é meu, essa é minha. Ele vai carregar algo que não é dele. Ela vai trazer algo que vem do alto. Essa realidade muda tudo, porque quem é escolhido não vive para si. Não caminha apenas para conquistar coisas, cargos, sonhos terrenos. O escolhido carrega uma inquietação que não passa com o tempo, porque é espiritual, é eterna, e carrega o peso da missão que o antecede. Efésios capítulo 1, verso 4, afirma que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Isso significa que na mente de Deus, a sua existência já era conhecida antes do tempo começar a ser contado. Antes de Gênesis 1:1, você já fazia parte do plano. Isso não é apenas poético. Isso é uma verdade espiritual que precisa ser compreendida com seriedade. E essa verdade incomoda, porque exige resposta. E quando a pessoa ignora isso, não importa o quanto conquiste, não importa quantas metas atinja, o vazio continua lá. Porque não é o sucesso humano que preenche o espírito. É o alinhamento com o propósito divino que foi escrito antes da fundação do mundo. E esse propósito não está relacionado à fama, reconhecimento ou aceitação de pessoas. Pelo contrário, os escolhidos, na maioria das vezes, vivem em conflito com os sistemas desse mundo. Carregam dores que não conseguem explicar. Vivem provas que parecem maiores do que eles, enfrentam rejeições, crises de identidade e batalhas espirituais intensas.
Por quê? Porque tudo ao redor deles tenta apagar o chamado que está impresso em sua essência. O mundo não compreende os escolhidos. As estruturas sociais não os entendem. E até dentro das igrejas, muitas vezes, eles se sentem deslocados, fora do padrão, como se não pertencessem a lugar algum. Mas isso também é sinal de que Deus os separou para algo que não pode ser encaixado nas formas humanas. Jeremias ouviu do Senhor: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Essa declaração mostra que a identidade espiritual precede a existência física. Não começa quando alguém se converte. Não é ativada por um evento traumático, nem pela tradição religiosa familiar. Ela é anterior. Está gravada na origem da alma. E esse conhecimento espiritual, quando ignorado, gera dor. O corpo sente, a mente se confunde, e o coração chora por algo que não sabe nomear. Os escolhidos, muitas vezes, não sabem que são, mas sentem. Sentem que não pertencem, que há um vazio que não se preenche com distrações, que há algo queimando dentro deles, mesmo quando tudo ao redor parece estar em ruínas. Eles passam por processos que outras pessoas não entendem, enfrentam desertos em silêncio, suportam pressões invisíveis, mas tudo isso é parte do preparo, porque Deus não chama prontos, Ele chama os improváveis, os quebrados, os rejeitados, os pequenos aos olhos do mundo, para que a glória não seja do vaso, mas daquele que enche o vaso com propósito. Essa sensação de não se encaixar não é fraqueza, é sinal, é pista espiritual, é Deus mostrando que o seu espírito pertence a outro reino, que você foi marcado para andar em outra frequência, que há uma voz dentro de você que precisa ser ouvida com coragem. E quando essa voz é reconhecida, tudo muda, porque não há mais dúvidas sobre o valor da sua existência. Não há mais comparação com a jornada dos outros. Você entende que sua caminhada não é comum, porque o chamado também não é. A Bíblia não omite essa verdade. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus escolhendo pessoas antes que elas compreendessem o que isso significava. Moisés fugiu. Gideão se escondeu. Jeremias achou que era jovem demais. Paulo perseguia os cristãos. Todos tinham algo em comum. Eles não se sentiam prontos. Mas Deus não olha para a prontidão. Ele olha para a escolha. E se Ele escolheu, Ele vai capacitar. Mas a ativação desse chamado começa com uma decisão interna. Reconhecer a marca do céu dentro de si. Assumir que existe um propósito eterno e que nenhuma distração humana pode apagar o que Deus escreveu antes de você nascer. A dor do desconhecimento. Há uma dor que não aparece em exames, que não é percebida pelas pessoas ao redor e que muitas vezes nem quem carrega consegue explicar com clareza. É uma mistura de vazio, confusão e inquietação. Uma dor que nasce não da ausência de coisas, mas da ausência de entendimento espiritual sobre quem se é. Muitos vivem com essa ferida aberta, acreditando que algo está errado com eles, quando, na verdade, essa dor é o sinal de que existe um chamado não compreendido, uma identidade não revelada e um propósito que ainda não encontrou expressão. Essa dor é comum entre aqueles que foram escolhidos, mas que ainda não descobriram que são. Esse tipo de sofrimento se manifesta em pensamentos recorrentes. Por que me sinto tão deslocado? Porque, mesmo vivendo coisas boas, ainda sinto falta de algo que não sei definir. Porque existe uma pressão interna que me empurra para algo maior, mesmo quando tento viver uma vida normal. Essas perguntas se tornam companheiras constantes. Não importa a fase da vida, elas aparecem nos momentos de silêncio, nos dias de maior sensibilidade emocional e até mesmo nos períodos de aparente estabilidade. É como se o Espírito insistisse em lembrar que a pessoa está vivendo aquém do que foi chamada para viver. A Bíblia afirma em Oséias 4:6 que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Esse versículo não trata apenas de ignorância intelectual, mas da falta de revelação espiritual sobre a própria identidade e missão. Quando alguém não sabe quem é diante de Deus, tenta preencher o vazio com tudo que o mundo oferece. Alguns tentam com trabalho excessivo,
outros com relacionamentos, outros com distrações constantes. Mas nada permanece, nada satisfaz, nada alivia por completo. Porque o problema não está no que falta fora, e sim no que ainda não foi descoberto dentro. A dor do desconhecimento é comum em quem carrega um chamado maior do que imagina. Os escolhidos costumam se sentir perdidos enquanto não entendem sua identidade espiritual. Eles vivem tomando decisões que não refletem quem realmente são. Tentam se adaptar a ambientes que não conversam com a sua essência, e com isso, experimentam frustrações profundas. Muitas dessas pessoas acreditam que estão quebradas, quando na verdade estão deslocadas. Não vivem o que foram criadas para viver. Logo, nada parece fazer sentido. A sensação de inadequação é um dos sinais mais fortes disso. Não importa onde estejam, sempre há um sentimento de não pertencimento. Nos grupos sociais, sentem-se diferentes. Nas conversas, percebem que pensam de forma distinta. Nos ambientes comuns, carregam a sensação de serem estrangeiros. A Bíblia confirma essa percepção. Em Filipenses 3:20, está escrito que a nossa cidadania está nos céus. Ou seja, quem é escolhido carrega dentro de si a natureza de outro reino. Não é o mundo que está errado. Não é a pessoa que está errada. É a identidade celestial que não se encaixa nos moldes terrenos. Esse desconhecimento também produz silêncio interno. Os escolhidos, quando não entendem sua identidade, tentam sufocar aquilo que sentem. Evitam falar sobre suas inquietações porque têm medo de parecer frágeis, exagerados ou espirituais demais. Mas a verdade é que esse silêncio só aumenta o peso da dor. O espírito continua clamando por compreensão. Continua tentando revelar que há algo maior pedindo passagem. É por isso que, mesmo quando tentam viver como qualquer um, a alma protesta. O propósito grita de dentro. E como ignorar a própria essência se torna impossível, a dor cresce cada vez mais. Outro aspecto dessa dor é a batalha emocional. Os escolhidos enfrentam crises de identidade, porque não conseguem se encaixar nas expectativas que a sociedade impõe. Sentem-se culpados por não agirem como todos esperam. Acham que deveriam ser mais fortes, mais estáveis, mais decididos, mas não percebem que essa instabilidade emocional muitas vezes é sinal de que Deus está chamando atenção para a necessidade de despertar para o propósito. A Bíblia mostra que até os maiores servos de Deus lidaram com isso. Elias desejou desistir. Jeremias questionou seu chamado. Davi chorou em segredo. A dor não é fraqueza, é preparação. E há ainda um tipo de dor que se manifesta na forma de repetição. Certas situações insistem em acontecer. Certas pessoas cruzam o caminho repetidamente. Certos pensamentos retornam como se fossem circulares. Isso não é acaso. Isso é Deus apontando para áreas que precisam ser entendidas, curadas e alinhadas ao chamado. O desconhecimento gera ciclos, e esses ciclos só são quebrados quando a identidade é revelada. Quando a pessoa finalmente entende que não foi chamada para andar no comum, mas para viver uma missão que ultrapassa qualquer explicação humana. A dor do desconhecimento é, na verdade, o prelúdio do propósito. Ela pressiona, incomoda e expõe o que está oculto. É Deus movendo o espírito, chamando para perto, despertando para algo maior. Quando essa dor é finalmente compreendida, ela se transforma em força. Quando é iluminada pela palavra, se torna direção. E quando é entregue a Deus, se torna parte da história extraordinária que Ele escreveu antes mesmo de você existir. A escolha antes do nascimento. A maioria das pessoas acredita que sua história começa no dia em que nasceram. Algumas até pensam que tudo muda no momento da conversão ou após um grande evento espiritual. Mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. Sua história começou antes do tempo ser tempo, antes do céu e da terra existirem. Antes do primeiro raio de luz ter sido criado, você já era conhecido por Deus, não apenas como uma possibilidade, mas como alguém com nome, identidade e uma missão. Efésios capítulo 1, versículo 4, é uma das declarações mais impactantes sobre essa realidade. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso não é uma figura de linguagem, é uma afirmação espiritual. Significa que, quando nada ainda existia, Deus já havia traçado o plano. E esse plano incluía você. Não como um detalhe, mas como peça central de um propósito específico. Deus não te escolheu por acidente, nem por acaso. Ele te escolheu porque sabia o que colocaria dentro de você. Esse entendimento muda a forma como vemos a vida. Muda a forma como interpretamos nossas lutas, nossas dores, nossos processos. Se fomos escolhidos antes do nascimento, tudo o que enfrentamos depois faz parte de um caminho para manifestar essa escolha. Nada é desperdício, nenhuma lágrima é ignorada, nenhuma perda é em vão. Tudo coopera para que o plano original se cumpra. Mas para isso, é preciso entender o que significa ser escolhido. A escolha de Deus não segue os padrões humanos. Ele não escolhe os mais capacitados, nem os mais preparados. Ele não escolhe com base na aparência, na origem familiar ou na reputação. Ele escolhe com base na missão. O que ele precisa manifestar na terra encontra espaço em corações que estão dispostos a se render ao plano dele, mesmo sem compreender todos os detalhes. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Moisés era gago, inseguro e fugiu do Egito. Mas foi escolhido para libertar um povo inteiro. Davi era o menor da casa, esquecido no campo, mas foi ungido rei. Maria era uma jovem comum, mas foi escolhida para trazer ao mundo o Salvador. Deus escolhe antes que o homem se perceba capaz. Essa escolha também traz um peso espiritual, não no sentido de fardo, mas no sentido de responsabilidade. Quem é escolhido carrega marcas, carrega perguntas que ninguém mais faz, enxerga o mundo com outros olhos, sente dores que não consegue explicar. E isso acontece porque o espírito já foi separado para uma missão maior. Mesmo antes de nascer, Jeremias ouviu do Senhor: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Isso mostra que a escolha precede a consciência. E isso explica por que, desde cedo, os escolhidos se sentem diferentes. Muitos desses sinais aparecem ainda na infância. Uma sensibilidade incomum, uma percepção aguçada sobre o certo e o errado, um senso de justiça que incomoda, um interesse espontâneo por coisas espirituais, uma dor que não tem explicação racional. Essas manifestações não são fruto de ambiente ou influência. São reflexos da alma que carrega um chamado que nasceu com ela. Por isso, é comum que os escolhidos passem por processos mais intensos, não porque são mais fracos, mas porque foram chamados para algo mais profundo. A resistência que enfrentam é proporcional ao impacto que causarão. A escolha antes do nascimento também revela algo importante sobre o amor de Deus. Ele não esperou você se tornar bom o suficiente para te escolher. Ele não esperou você mudar, se consertar ou acertar tudo. Ele te escolheu conhecendo cada falha, cada queda, cada fase escura da sua história. E mesmo assim, manteve o chamado, manteve o plano, manteve a promessa. Porque o amor dele não depende do seu desempenho. Depende da fidelidade dele àquilo que já determinou. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 1:15 que Deus o separou desde o ventre de sua mãe e o chamou pela graça. Isso mostra que o chamado não vem depois da conversão. Ele já existia. A conversão apenas ativa o que já estava presente. E quando você entende isso, o peso da culpa, da dúvida e da comparação começa a desaparecer. Porque você percebe que tudo foi conduzido para te trazer até esse ponto, até esse momento de despertar. O problema é que muitos ignoram esse chamado. Vivem como se fossem produtos do acaso. Caminham como se fossem mais um na multidão. E por isso sentem tanta dor. Porque o espírito que foi escolhido antes da fundação do mundo não consegue viver satisfeito com as migalhas da existência comum. Ele clama por sentido. Clama por missão. Clama por revelação. E esse clamor só é respondido quando a pessoa reconhece que sua origem não está no mundo, mas em Deus. Essa compreensão não torna ninguém superior. Pelo contrário, torna mais consciente da responsabilidade que carrega. Porque ser escolhido não é sobre posição.
É sobre função. É sobre cumprir o papel que foi escrito antes de tudo. É sobre manifestar, na terra, aquilo que só você pode manifestar. Porque sua voz, sua história, suas marcas, sua jornada, tudo isso foi desenhado por um propósito eterno. E esse propósito começa a se revelar quando você aceita a verdade. Deus te escolheu antes que você nascesse. Os sinais invisíveis de quem é escolhido. Nem sempre quem é escolhido por Deus carrega marcas visíveis. Ao contrário, os sinais mais profundos e reveladores dessa escolha são espirituais, silenciosos e muitas vezes confundidos com fraqueza, sensibilidade exagerada ou desajuste emocional. Mas para quem tem discernimento, esses sinais não são apenas indícios isolados. São evidências de um chamado que vem das profundezas do espírito. Eles não aparecem de forma organizada, não seguem um padrão humano e não obedecem a lógicas previsíveis. Eles simplesmente emergem, como flashes de um propósito maior tentando romper a superfície da vida comum. Um dos primeiros sinais é a inquietação interna que não se cala. Não importa o quanto a vida pareça estar indo bem, existe um incômodo que persiste. Uma sensação de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Essa inquietação não é ansiedade comum, não é carência afetiva. É o espírito pressionando a alma para reconhecer que há mais, que existe uma missão que ainda não foi ativada. Os escolhidos vivem com esse alerta constante no coração, como se estivessem sempre sendo chamados para algo que ainda não conseguem ver com clareza. Outro sinal forte é a desconexão com o mundo. Pessoas escolhidas frequentemente se sentem fora de lugar. É como se fossem estrangeiras em todos os ambientes. Estão presentes, mas não se sentem pertencentes. Participam, mas não se encaixam. Essa sensação não é isolamento social. É um tipo de separação espiritual. Jesus disse em João 15:19: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. Essa palavra confirma que os escolhidos não pertencem ao sistema deste mundo, e isso provoca desconforto. Não apenas externo, mas principalmente interno. Há também o sinal da sensibilidade espiritual elevada. Os escolhidos têm uma percepção diferente das coisas. Sentem ambientes, discernem intenções, captam emoções com facilidade. Muitos deles, antes mesmo de entenderem o que estão vivendo, acham que são frágeis ou que têm um coração mole demais. Mas essa sensibilidade é um dom. É um canal pelo qual Deus comunica impressões e sinais. Essa percepção refinada permite que o escolhido reconheça a presença de Deus em detalhes que outros ignoram e também sinta quando algo está espiritualmente desalinhado, mesmo que ninguém mais perceba. Os escolhidos também vivem processos de quebrantamento com mais intensidade. Passam por crises existenciais, são levados a desertos profundos, enfrentam rejeições dolorosas e são constantemente confrontados com suas limitações. Isso não é castigo, é lapidação. O apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta que o ouro é provado pelo fogo, e os escolhidos, por carregarem algo precioso, também precisam passar por esse fogo, não para serem destruídos, mas para serem purificados, para que nada humano atrapalhe a manifestação do propósito divino. Além disso, existe o sinal da atração pela verdade. Mesmo quando não têm entendimento bíblico ou formação religiosa, os escolhidos sentem repulsa pelo engano, buscam sentido, questionam o superficial, não se conformam com respostas rasas, e essa busca constante os leva, mais cedo ou mais tarde, a um encontro com a palavra, com a verdade que liberta. João 8,32 diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo se cumpre de forma poderosa na vida dos escolhidos, porque a verdade não apenas os liberta, ela os revela. Outro sinal invisível é o peso da responsabilidade espiritual que carregam, mesmo sem saber. Pessoas próximas frequentemente os procuram para desabafar, pedir conselhos ou buscar conforto. Isso acontece porque há uma atmosfera espiritual sobre eles que atrai, que acolhe, que conforta. Não porque sejam melhores, mas porque carregam uma unção que já foi estabelecida sobre suas vidas, ainda que não estejam conscientes disso.
E esse peso, quando não é entendido, pode gerar cansaço, exaustão, sensação de sobrecarga. Mas quando é compreendido, se transforma em ministério, em canal de cura, em ponte entre o céu e os corações feridos. Os escolhidos também enfrentam resistência espiritual acima da média. Tudo para eles parece mais difícil. As portas demoram mais para se abrir. Os ciclos de provação são mais longos. Os ataques são mais frequentes. Isso acontece porque o inimigo sabe do potencial que carregam. E antes mesmo de despertarem para quem são, já são alvos. A Bíblia diz em Apocalipse 12:4 que o dragão tentou destruir o menino ainda no ventre. Essa é uma imagem espiritual de como o inimigo tenta anular o propósito dos escolhidos desde o início. Mas também é prova de que, se há resistência, é porque há uma ameaça real ao inferno. E por fim, há o sinal da atração pela presença de Deus. Mesmo sem compreender todos os aspectos da fé, os escolhidos se sentem atraídos por louvores, por momentos de oração, por palavras que falam diretamente ao espírito. Sentem lágrimas descerem sem saber porquê. Sentem um peso no ambiente quando algo espiritual está acontecendo. E quando ouvem uma pregação ou uma leitura bíblica que toca sua essência, algo dentro deles se desperta. É como se o Espírito dissesse: é disso que você precisa. Esse é o maior sinal de todos. A fome pela presença, a sede por algo eterno, a busca constante por algo que o mundo não pode oferecer. Esses sinais não são para enaltecer ninguém. São para confirmar que Deus está chamando. Que existe um propósito maior tentando emergir. E que mesmo sem entender tudo, é possível começar a responder com um simples gesto de fé. Porque quando os sinais são reconhecidos, o caminho começa a ser revelado. E quando o escolhido diz sim, o céu inteiro se move para cumprir o que foi escrito antes da fundação do mundo. O conflito espiritual dos escolhidos. Viver como alguém escolhido por Deus não é viver uma existência tranquila, linear ou previsível. Pelo contrário, é viver sob constante tensão entre o que se carrega por dentro e o que se enfrenta por fora. O conflito espiritual dos escolhidos não é ocasional, é contínuo. Ele se instala quando o espírito já reconhece o chamado, mas a alma ainda está em processo de transformação. É quando o mundo cobra um tipo de comportamento, mas o céu exige outro. É quando os ambientes exigem silêncio, mas o coração queima para falar. É quando tudo ao redor parece apontar para a desistência, mas algo dentro diz: continue. Esse conflito começa cedo. Desde os primeiros passos na vida espiritual, os escolhidos já percebem que a caminhada deles será diferente. Eles não conseguem seguir a multidão. Não se sentem confortáveis com padrões que não conversam com a verdade que arde dentro deles. E quando tentam se moldar, quando tentam se encaixar, a dor aumenta. Porque o espírito rejeita o que é superficial, rejeita o que é passageiro, rejeita tudo o que não tem origem em Deus. Esse desconforto não é apenas emocional, ele é espiritual. É um embate interno entre o propósito eterno e as distrações do presente. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, descreve esse tipo de luta de forma intensa. Ele fala sobre querer fazer o bem, mas encontrar dentro de si uma força contrária. Fala sobre a guerra entre a carne e o espírito. Essa guerra é real e se manifesta com força na vida de quem foi separado para algo maior. Os escolhidos sentem culpa por não corresponderem, vergonha por não entenderem suas reações, frustração por não conseguirem explicar o que vivem. Mas tudo isso faz parte do processo de alinhamento entre o que Deus já determinou e o que a pessoa está disposta a viver. Esse conflito também se revela nas relações. Os escolhidos frequentemente experimentam rejeições, incompreensões, afastamentos e traições. Isso não acontece porque são difíceis, mas porque carregam uma frequência que incomoda quem não está disposto a confrontar suas próprias sombras. A presença de alguém com propósito verdadeiro expõe a ausência de propósito nos outros. E muitas vezes, isso gera repulsa. Mesmo sem dizer uma palavra, os escolhidos carregam uma luz que desnuda ambientes. E isso causa reações, nem sempre boas,
mas necessárias. Jesus afirmou em João 16:33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra é consolo e alerta. Consolo, porque mostra que a luta é prevista. Alerta, porque lembra que não há vitória sem enfrentamento. Os escolhidos não são poupados do sofrimento, mas também não são abandonados nele. Eles atravessam dores profundas, passam por processos solitários, enfrentam noites escuras da alma. Mas cada etapa carrega em si um sentido que será revelado no tempo certo. Nada é por acaso. Cada conflito esculpe um caráter. Cada batalha fortalece uma convicção. Além das pressões externas, o maior conflito do escolhido é consigo mesmo. É o confronto entre o velho eu e a nova identidade, entre o medo e a fé, entre a vontade de desistir e o chamado para continuar, entre a carne que quer conforto e o espírito que exige entrega. Essa batalha não tem intervalo, mas ela revela quem está disposto a viver a verdade, mesmo quando ela dói, porque ser escolhido é também aceitar ser quebrado. É aceitar que Deus vai remover tudo o que não combina com o propósito. E isso, muitas vezes, fere o orgulho, confronta a vaidade, desorganiza as estruturas da alma. Outro elemento desse conflito é o silêncio de Deus. Os escolhidos, em certos momentos, não ouvem resposta, não sentem direção, não enxergam saída. Isso não significa abandono, significa treinamento. É nesses períodos que a fé é forjada. É nesse silêncio que o coração é provado. E é aí que muitos desistem, porque confundem silêncio com indiferença. Mas quem entende o processo, permanece. Mesmo sem sinais, mesmo sem palavras, mesmo sem forças, porque sabe que foi Deus quem começou a obra, e quem começa, termina. O inimigo sabe quem são os escolhidos, e por isso os ataca com mais intensidade. Tenta desviar com distrações, tenta paralisar com medo, tenta contaminar com mágoa. Ele conhece os pontos fracos e investe com precisão. Mas a palavra de Deus garante que nenhuma arma forjada prosperará. E mesmo que o conflito seja intenso, o resultado já está decretado. Os escolhidos vencem, porque não estão lutando sozinhos. Estão sendo moldados por aquele que escreveu cada capítulo da história antes mesmo do primeiro fôlego de vida. Esse conflito, por mais doloroso que seja, é um sinal de que você está no caminho certo. Quem não luta, já se entregou. Quem não sente a tensão, já se acomodou. Mas quem é escolhido, não consegue ficar parado. O Espírito não permite. A presença de Deus provoca, sacode, empurra. Porque existe algo dentro de você que precisa nascer. E todo nascimento vem acompanhado de dor, mas também de vida, de sentido, de propósito. Portanto, se você sente que vive essa guerra invisível todos os dias, não desanime. Você não está sozinho. Esse conflito não é castigo, é confirmação. Deus está te preparando para algo grande, algo eterno, algo que só você pode carregar. E quando a guerra passar, o escolhido que você foi chamado para ser, finalmente, vai emergir com autoridade, sabedoria e clareza. E nada mais será como antes. Como responder ao chamado divino. Ser escolhido por Deus não é apenas uma honra espiritual, é uma convocação para a ação. É um chamado que exige resposta, posicionamento e decisão. A escolha é divina, mas a resposta é humana. Deus pode chamar, pode marcar, pode preparar, mas não força ninguém a obedecer. O cumprimento do propósito depende da disposição de quem foi chamado em dizer sim. E esse sim não é verbal, é prático. É um estilo de vida. É uma escolha diária de andar em direção ao que Deus preparou, mesmo sem ver todos os detalhes do caminho. Responder ao chamado divino começa com consciência. Ninguém pode corresponder ao que não reconhece. Por isso, o primeiro passo é admitir que existe um chamado, que há algo maior do que seus próprios planos, que existe um peso sobre sua vida que não se compara ao de outras pessoas. Essa consciência muda tudo. Ela redefine prioridades, muda a forma como você enxerga suas dores,
ressignifica experiências passadas e projeta o futuro sob a perspectiva do céu. A consciência do chamado abre espaço para que Deus comece a conduzir os passos com mais clareza e autoridade. Depois da consciência, vem a rendição. Não há como viver o propósito sendo guiado pela própria vontade. O chamado de Deus é maior que os nossos desejos pessoais. Ele exige entrega, e a entrega dói, porque implica abrir mão de controle, de expectativas, de rotas seguras. Implica dizer: Senhor, conduza meus caminhos, mesmo que eu não entenda o processo. Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus o chamou para sair de sua terra, de sua parentela, para uma terra que ele nem conhecia. Abraão não tinha mapa, nem garantia, mas ele confiou. E por isso foi chamado amigo de Deus. A rendição é a chave que destrava a rota do propósito. Após a rendição, vem a obediência. E aqui começa o processo real. Obedecer ao chamado é caminhar mesmo quando não há confirmação externa. É fazer o que Deus mandou, mesmo que ninguém aplauda. É dar passos de fé que parecem loucura aos olhos dos homens, mas são coerentes com a voz do Espírito. A obediência é testada no secreto. É lá, nas decisões silenciosas, nos momentos de conflito interno, que se prova quem está disposto a viver para agradar a Deus e não aos homens. A obediência não é sobre perfeição, é sobre disposição. E Deus honra quem se move por fé. Responder ao chamado também envolve purificação. Deus não envia despreparados para missões profundas. Por isso, ele passa os escolhidos pelo fogo, pela prova, pela pressão, para tirar impurezas, para revelar motivações, para quebrar orgulho. O escolhido precisa ser moldado antes de ser liberado. Foi assim com José. Deus o mostrou o sonho ainda jovem, mas o levou para a prisão antes de colocá-lo no palácio, porque o processo prepara o interior para sustentar o peso do propósito. E quem tenta pular o processo, aborta a missão. Além disso, é necessário desenvolver intimidade com Deus. Ninguém cumpre o chamado longe da presença. A intimidade é o ambiente onde a instrução é liberada, onde a visão é ampliada, onde o coração é alinhado. É na oração, na meditação da palavra, na adoração sincera, que Deus revela detalhes, direções e estratégias. Sem intimidade, o escolhido vira ativista religioso. Faz muito, mas fora do eixo. Trabalha, mas sem frutos. Serve, mas sem direção. E isso gera cansaço, frustração e vazio. A intimidade é o combustível da missão. Outro ponto crucial é a vigilância. Porque uma vez que você responde ao chamado, os ataques se intensificam. O inimigo sabe que você não é mais ameaça em potencial, mas em ação. Ele vai tentar distrair, desviar, desanimar. Vai usar pessoas, situações e até pensamentos para te afastar do foco. Por isso, Jesus orienta em Mateus 26:41: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O escolhido precisa estar atento, precisa blindar a mente, cuidar do coração, filtrar as vozes que ouve. Nem todo conselho vem de Deus, nem toda direção é divina. Só quem vigia, discerne. E por fim, responder ao chamado envolve perseverança, porque nem sempre os resultados serão imediatos. Muitas vezes haverá silêncio, portas fechadas, caminhos estreitos. Mas quem foi chamado não anda por vista, anda por fé. E fé é resistência, é persistência, é coragem de continuar mesmo quando tudo diz para parar. O apóstolo Paulo, ao final de sua jornada, disse: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa é a meta. Chegar ao fim tendo cumprido o propósito. E isso só é possível quando se escolhe responder, dia após dia, ao chamado divino. O chamado está sobre você. Ele foi estabelecido antes de você nascer. Mas a resposta só pode vir do seu coração. Deus não força. Ele convida. Ele espera. E quando você diz sim, o céu se move. Os ciclos começam a se alinhar. E a sua vida passa a ter um peso eterno. Não mais guiada pelas circunstâncias, mas pelo propósito. Não mais moldada pelo medo, mas pela fé. Não mais distraída pelo mundo, mas focada na missão. E esse sim
É o que transforma o escolhido em instrumento, em voz, em resposta viva do céu sobre a terra. O que acontece quando você diz sim ao chamado? Dizer sim ao chamado de Deus é mais do que uma resposta espiritual. É uma ruptura com tudo que é superficial. É o início de uma jornada que muda a forma como você enxerga o mundo, a si mesmo e a sua história. Quando um escolhido decide se alinhar ao propósito para o qual foi separado desde a eternidade, o céu inteiro se movimenta. E ainda que as circunstâncias exteriores pareçam as mesmas, algo dentro se reorganiza. A alma encontra direção. O espírito entra em repouso. A mente se aquieta. Porque finalmente tudo começa a fazer sentido. O primeiro impacto visível de quem diz sim ao chamado é a clareza. Aquilo que antes parecia confuso começa a se alinhar. As peças soltas da vida se encaixam. Traumas antigos, dores profundas, rejeições do passado, tudo começa a adquirir um novo significado. A dor se torna parte da construção. As perdas revelam proteção. Os atrasos se mostram livramentos, porque agora a vida é vista a partir do ponto de vista do céu. E quem enxerga do alto não se desespera com os vales, porque entende que até os caminhos mais sombrios estão sob controle divino. Outro efeito é a autoridade espiritual. Não se trata de posição nem de status, mas de consciência. Quem diz sim ao chamado começa a falar com mais poder. A presença se torna mais densa. As palavras carregam peso. As ações ganham impacto. Porque não se vive mais de si, mas daquele que chamou. Há uma unção liberada sobre quem obedece. Essa unção não vem de títulos ou reconhecimento humano, mas de intimidade. É o resultado direto de quem caminha em obediência ao desígnio original, que foi escrito pelo próprio Deus. Há também um aumento perceptível da sensibilidade espiritual. As coisas que antes passavam despercebidas agora são discernidas com profundidade. Pequenas impressões se tornam instruções claras. A Bíblia se abre com novos significados. As orações se tornam conversas intensas. A adoração deixa de ser formalidade e vira portal. O relacionamento com Deus atinge uma nova dimensão, porque dizer sim ao chamado ativa o espírito. E o espírito, quando ativado, começa a se comunicar com mais frequência e intensidade. Além disso, a vida começa a gerar frutos. Não necessariamente financeiros ou materiais, mas espirituais. Pessoas são tocadas por sua história. Palavras simples começam a alcançar corações feridos. Gestos pequenos passam a provocar grandes reações. Porque quem vive em alinhamento com seu propósito se torna canal. E todo canal que permanece conectado à fonte começa a fluir. E onde há fluxo, há transformação. Onde há presença, há cura. Onde há verdade, há libertação. No entanto, esse sim também vem acompanhado de renúncia, porque o chamado exige espaço, e para que ele floresça, algumas coisas precisam sair. Relacionamentos que não cooperam, hábitos que bloqueiam, ciclos que estagnam. Deus começa a mover tudo aquilo que impede o cumprimento do propósito. E isso, muitas vezes, dói, porque envolve desapego. Envolve dizer não para o que era cômodo, mas também revela o quanto Deus leva a sério quem diz sim. Ele não permite que os escolhidos permaneçam em ambientes que os impedem de crescer. Há também a liberação de provisão estratégica. Deus começa a enviar os recursos certos, as conexões certas, as portas certas. Não tudo de uma vez, mas na medida em que o escolhido avança. Porque o chamado não depende de acúmulo, mas de obediência. A provisão vem para cada etapa. O maná era diário. A direção é progressiva, mas nunca falta. E isso gera fé, gera confiança, gera descanso. Porque quem vive pelo chamado aprende a confiar no Deus que chama. Outro resultado é a resistência. O inimigo não fica inerte diante de um sim verdadeiro. Ele tenta desestabilizar, tenta confundir, mas agora há maturidade para resistir. Agora há discernimento para identificar ataques e, principalmente, a autoridade para vencê-los. Porque quem disse sim ao propósito já entendeu que as lutas fazem parte.
e que elas não são sinais de abandono, mas de avanço. A resistência confirma o valor da missão. E cada vez que o escolhido resiste, ele cresce. Ele amadurece. Ele se fortalece para carregar mais. Por fim, dizer sim ao chamado transforma a identidade. A pessoa deixa de ser guiada por inseguranças, traumas ou opiniões alheias. Passa a ser guiada pelo que Deus diz, passa a se reconhecer como instrumento, como voz, como embaixador do céu. Isso não gera orgulho, gera temor, porque agora há consciência de que tudo o que se vive tem peso eterno. E essa consciência muda a forma de agir, de falar, de decidir, porque não se vive mais para agradar o mundo, vive-se para cumprir o plano daquele que escolheu antes da fundação do mundo. Se você já disse sim, permaneça. Se ainda está em dúvida, saiba que Deus não errou ao te chamar. E se você decidir hoje e agora responder com fé, não há nada que possa impedir o cumprimento do que Ele escreveu a seu respeito. O céu está pronto. A missão está viva. E tudo o que falta é uma resposta. Porque quando o escolhido diz sim, o propósito começa a se cumprir em cada detalhe da existência. O chamado que redefine tudo. Há um momento na vida de todo escolhido em que não dá mais para adiar, nem fingir que não ouviu, nem disfarçar a intensidade do que sente por dentro. Esse momento é o ponto de virada. Quando a pessoa percebe que sua existência não é comum, que seu percurso nunca foi só uma sequência de acasos, e que cada dor, cada conflito, cada desconexão, foram pistas espirituais gritando que há um chamado que redefine tudo. Tudo o que você pensa sobre si mesmo, tudo o que você acredita ser sua história, tudo o que você considera possível ou impossível, começa a ser reescrito sob uma nova luz. A revelação de que você foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Esse chamado não é leve, ele pesa. Porque não se trata de realizações humanas. Trata-se de alinhar a sua vida inteira com o plano eterno de Deus. Isso implica renúncia, confronto, transformação. Mas também implica realização profunda. O tipo de realização que não se compra, que não se simula, que não depende de reconhecimento. É aquela que nasce quando a alma finalmente encontra seu lugar, seu propósito, sua razão de existir. Quando o coração entende que não está mais caminhando sem direção, mas respondendo ao Criador. Quando esse chamado é aceito, os padrões mudam. A lógica muda. Os valores mudam. O que antes parecia prioridade se torna pequeno. O que era invisível se torna essencial. A busca por aprovação é substituída pelo desejo de agradar a Deus. A necessidade de ter controle é rendida à confiança plena na direção do Espírito. Os planos pessoais cedem espaço aos planos do céu. E mesmo que o caminho não seja fácil, ele é firme, porque agora quem guia é o propósito, e quem sustenta é o próprio Deus. O chamado redefine sua relação com o tempo. O que antes parecia atraso, agora é visto como preparo. O que parecia perda, agora é revelado como proteção. Os processos ganham sentido. As pausas são compreendidas como estratégia. A espera deixa de ser agonia e se torna adoração. Porque o escolhido passa a caminhar em outro ritmo. Não mais movido pela ansiedade do mundo, mas pela cadência do reino. E isso traz paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de convicção interna. Essa nova consciência também redefine sua forma de se relacionar com os outros. O coração se torna mais sensível, o olhar mais compassivo, as palavras mais intencionais. Porque o escolhido não vive mais por si. Ele entende que sua vida é canal, que cada encontro carrega um propósito, que cada conversa pode ser uma semente. Ele deixa de competir para servir, de se comparar para inspirar, de buscar reconhecimento para buscar transformação, porque agora a missão é maior do que a imagem. O chamado também redefine a forma como você enxerga suas dores. Elas deixam de ser marcas de fracasso e passam a ser marcas de guerra, cicatrizes que contam histórias de resistência, fé e superação. E quanto mais profundo foi o vale, mais poderosa será a voz que sai dele. Porque Deus não desperdiça sofrimento.
Ele usa cada lágrima como ferramenta de cura para outros. O escolhido começa a entender que tudo o que viveu o preparou para curar, aconselhar, despertar. E esse entendimento transforma feridas em ministério. E por mais que o inimigo tente interromper esse processo, ele não pode apagar o que Deus escreveu. A única coisa que o inimigo pode fazer é tentar convencer você de que não é capaz, que não é digno, que não está pronto. Mas a verdade é que ninguém está pronto. É o sim que ativa a capacitação. É a rendição que libera a graça. É a disposição que atrai a unção. Deus não precisa de perfeição. Ele precisa de corações disponíveis. Porque quem se entrega será transformado. E quem é transformado, transforma tudo ao seu redor. O chamado redefine a forma como você vê o futuro. Não mais como uma sequência de incertezas, mas como um território onde Deus já está. Não mais como uma terra desconhecida, mas como uma promessa em construção. O escolhido caminha sem saber todos os detalhes, mas com a certeza de que está no caminho certo. Porque não é sobre controle, é sobre confiança. E quem confia, descansa, avança, persevera, até ver com os olhos o que já foi estabelecido no Espírito. Esse é o chamado que redefine tudo. E ele está diante de você agora. Não como um fardo, mas como um convite. Um convite para parar de sobreviver e começar a viver com propósito. Um convite para sair do raso e mergulhar no que Deus escreveu para você. Um convite para deixar de lado o medo e abraçar a missão. O céu espera uma resposta. E o mundo precisa do que você carrega. Não existe mais tempo a perder. Porque quando o escolhido desperta, o mundo ao redor muda. E o reino avança com poder. Se você chegou até aqui, não ignore esse momento. Não silencie essa voz. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. E hoje, Ele te chama para viver o que foi preparado desde a eternidade. Tudo pode mudar a partir do seu sim. Tudo pode ser redefinido agora. O que você vai responder?